Fala, galera! Quem visse esse homem pessoalmente e não soubesse de quem se tratava, jamais imaginaria do que ele era capaz. Isso mesmo, Pablo Emílio Escobar Gaviria teve um triste epitáfio. Foi o mais poderoso e cruel narcotraficante e terrorista da Colômbia e do mundo, né? Seu poder chegou a rivalizar com o Estado colombiano e a sua crueldade escandalizou até mesmo os outros narcotraficantes integrantes do cartel de Medellín, que o taxaram inclusive de monstro, acredite se quiser. Mas nesse vídeo não pretendo falar especificamente dele, afinal todo mundo das últimas 2 gerações para cá o conhecem bem. Ocorre que esse tal monstro também era marido e pai, e nesse vídeo vou mostrar para vocês um pouco desse lado do ponto de vista da mulher, mãe e esposa, a senhora Vitória Eugênia Henao, estigmatizada como a mulher de Pablo Escobar. Esse vídeo conta um pouco da sua história, a reconstrução de sua vida após ficar por anos refém de seu marido, que arrastou ela e seus filhos para uma vida de luxo, mas também de medo, terror e tristeza. Tata, como era carinhosamente chamada por Escobar, ficou viúva e herdou um imenso legado, tanto de bens materiais quanto de profundo ódio, estigma e desejo de vingança, com os quais a herdeira teve que lidar até os dias de hoje. Eles se conheceram quando ela tinha 12 anos e Escobar, um homem mais experiente e manipulador, tinha 23. E segundo ela própria, foi o primeiro e único amor de sua vida. Mas apesar disso, teve que suportar muitas amantes, desaforos, humilhações, mentiras, solidão, buscas policiais, ameaças de morte, atentados terroristas, tentativa de sequestro de seus filhos, longas clausuras e exílios, tudo por amor. E por que não dizer por medo? Afinal, seu cônjuge era o homem mais perigoso da Colômbia, embora jamais tenha lhe tratado com violência, seja verbal ou fisicamente. Um dia, um carro-bomba com 700 quilos de dinamite explodiu em frente à sua casa. Era o início de uma guerra brutal de narcoterroristas em que sua família era o alvo principal. Seus filhos tiveram que estudar em casa, pois era perigoso demais ir à escola, pois seriam alvos fáceis. Sem conseguir sair da Colômbia, após a morte de Escobar, viveu um terrível drama, pois se preocupava imensamente com sua família, 2 crianças e o próprio marido. Nos últimos meses que antecederam a morte de Escobar, em meio a uma terrível guerra com inúmeros atentados à bomba e sequestros, ela sequer conseguia comprar passagens aéreas para fugir do país, pois as empresas se recusavam a vendê-las. Vivia um verdadeiro inferno, pois sabia que se ficasse na Colômbia, estaria em grave perigo de morte. Afinal, nos últimos meses, antes do assassinato de seu marido, ele foi implacavelmente perseguido pelos membros do cartel de Cali por meio de um grupo chamado Los Pepes. Isso sem falar no exército colombiano, que após o assassinato do ministro da Justiça, tinha na sua captura uma questão de honra nacional. No processo, viu serem assassinados a maioria dos sicários de Escobar, assim como vários de seus parentes e amigos. Mesmo após sua morte, teve que negociar sua vida e de sua família com os inimigos de seu ex-marido, os vencedores da guerra, os membros do cartel de Cali, assim como conseguir se entender com o Estado da Colômbia, mudar de identidade, encontrar um país que os acolhesse e ainda ver como se sustentariam dali em diante. Mas não importava o que fizessem, jamais escapariam do estigma de serem marcados como a família de Pablo Escobar. Como diz o ditado, quem planta colhe, não é? Pois e Escobar arrastou consigo centenas de pessoas para o abismo. Tata buscava de todas as maneiras ter uma vida minimamente normal, mas isso se mostraria impossível. Quando se casou com ele, tinha apenas 13 anos e 10 anos a menos do que seu futuro esposo. E nessa época, ninguém poderia imaginar no que ele se tornaria. É óbvio que a mãe de Tata jamais concordaria com o casamento, pois sabia da fama de delinquência do seu futuro genro. Mas sedutor como ele era, e aproveitando-se da inocência de sua amada, soube envolvê-la de tal maneira que ela acabou por se apaixonar por ele, para a tristeza de seus pais. Conselhos não faltaram, alertas, lágrimas, mas tudo em vão. Quando se casaram no religioso, não tinham nada, sequer tinham onde morar.
Não demorou para que a senhora Escobar descobrisse o outro lado de seu romântico e carinhoso marido. Pablo dizia que tinha negócios a tratar e sumia por dias a fio, e quando estava em casa, chegava diariamente às 4 ou 5 da manhã após se despedir de suas amantes. Tata ficava em casa chorando e se sentindo imensamente só e traída. Quando ele aparecia, tinha sempre uma desculpa na ponta da língua, e quando estava sempre em casa, chegava de madrugada. E quando Tata, consumida de ciúme, reclamava, ele falava que ela era tudo na sua vida, que jamais trocaria por outra e que não ligasse para fofocas, pois muitas pessoas gostariam de destruir seu casamento. Fazer o quê, não é? Surpreendentemente, Pablo era muito carinhoso com sua esposa. Jamais a agrediu ou fez alguma cena, sempre lhe tratou com muito respeito. Não demorou muito para que Tata engravidasse de seu primeiro filho e Pablo não escondia a sua felicidade. À medida em que Pablo ficava mais poderoso, suas aventuras extraconjugais seguiam o mesmo ritmo. Tata veio a saber, tempos depois, que havia casado com um playboy e que seu papel de esposa, mãe e dona de casa estavam garantidos, mas o papel de amante mesmo ficava para as inúmeras mulheres que viviam à sua volta nas noitadas que organizava quase que diariamente. Podem imaginar como eram essas festas regadas a muito dinheiro, prostitutas, criminosos e cocaína. Um dia, Tata resolveu pegá-lo em flagrante e, quando viu aquela festa de arromba cheia de mulheres bonitas, enquadrou Escobar, que disse candidamente que aquelas mulheres eram para seus rapazes e que ele não podia impedi-los de arrumarem mulheres. Mas Tata sabia que era mentira e que seu marido era um mulherengo incorrigível. Por isso, se afogava em lágrimas sozinha em casa, enquanto seu marido estava fora a negócios. Das várias amantes de Escobar, uma chamou a atenção. Era uma morena deslumbrante de 1,85 m de altura, olhos verdes e longos cabelos negros. Se chamava Wendy Chavariaga e tinha 28 anos. Era rica e morava num luxuoso apartamento. Normalmente, um mulherão como esse não seria para o bico de Pablo Escobar. Mas mesmo seu 1,67 m de altura não foi impedimento para que vivessem um tórrido romance por anos, mas que acabaria em tragédia. Wendy ficou grávida e tentou esconder isso e fugir para os Estados Unidos e ter seu bebê lá. Mas Pablo, quando ficou sabendo, não pensou duas vezes. Ele a drogou e a levou a um médico de sua confiança e lhe submeteu a um aborto aos 5 meses de gestação. Ao acordar e se dar conta do que havia acontecido, correu para pular pela janela, mas foi impedida pelos homens de Pablo. Sua relação ficaria abalada e acabaria pouco tempo depois. Ao que parece, o Wendy queria vingança e começou a namorar, tempos depois, um dos sicários de Escobar, um homem chamado Popeye, que imediatamente informou a seu chefe. Pablo achou estranho, pois sabia que Popeye não era homem para Wendy. Após grampearem seu telefone, descobriram que ela era informante da polícia. Não é preciso dizer o que os traficantes fazem com as informantes, por mais maravilhosas que elas sejam, não é verdade? E o pior é que Escobar encarregou o próprio Popeye para a tarefa de assassiná-la. Sem coragem, pois ele a amava apesar de tudo, delegou a ordem para seus comparsas. Marcou um almoço num restaurante com ela e na hora marcada não compareceu. Ela ficou esperando até que o telefone tocou e era o sinal para que os sicários agissem. Metralharam a pobre mulher sem piedade. Em abril de 1984, Pablo matou ninguém menos do que o ministro da Justiça, Rodrigo Lara Bonilla. Era a primeira vez que um ministro de Estado era assassinado na Colômbia. Tata, mãe de Juan Pablo, de 7 anos e grávida de seu segundo filho, ficou desesperada, pois sabia que aquele magnicídio seria uma declaração de guerra contra o Estado colombiano. Tanto que tiveram que fugir para o Panamá. Seriam 9 anos correndo sem parar e, em muitas vezes, abriu os olhos de madrugada com um fuzil apontado para seu rosto. Nem a professora e a babá de seus filhos escaparam. Dias depois do nascimento de sua filha, teve que mandá-la de volta para Medellín, pois ela e Pablo iam se esconder na selva e não tinham como levá-la. Foi um dos momentos mais tristes de sua vida ter que separar de sua filhinha recém-nascida. É difícil
difícil de imaginar o quanto essas pobres crianças sofreram convivendo com tanto medo, fugas no meio da noite, ameaças, batidas policiais na madrugada, carros-bomba e etc. Poucas semanas antes da morte de Escobar, todos pressentiam que esse dia estava próximo. Pablo ficara isolado, a caçada das autoridades de seus inimigos narcotraficantes, os Pepes, era feroz. Praticamente todos os homens dele tinham sido assassinados e outros, para se salvar, se entregaram à justiça. A morte de Escobar não pôs fim à sua vida atribulada. Muito pelo contrário. Logo depois, ela recebeu uma intimação dos chefes do cartel de Cali para uma reunião. Tata ficou apavorada. Eles mataram muitos dos seus parentes próximos enquanto caçavam Escobar. E ela mesma não foi morta por eles porque teve muita sorte. Sem Pablo e sem a ajuda do governo, estavam por sua própria conta. Agora, ainda teriam que ir na Cova dos Leões pessoalmente para falar com eles? Por fim, chegou à conclusão de que não tinha escolha. Se não fosse até eles, ela e seus filhos seriam mortos de qualquer maneira. Então escreveu uma carta ao poderoso e implacável narcotraficante Fidel Castanho, que dizia, abre aspas, você, mais do que ninguém, sabe que estou passando por um momento mais doloroso e confuso de minha vida, dada a relação que tivemos no passado. Eu lhe escrevo para lhe pedir que poupe minha vida e a de meus filhos, fecha aspas. Para sua surpresa, Fidel Castanho respondeu sua carta e se mostrou imensamente compassivo com sua situação. Ao encontrá-lo, conheceu um lado desse assassino surpreendente. Era um homem sofisticado, respeitoso, inteligente e glamuroso, que gostava de arte, boa mesa e vinhos de qualidade. Mas ele não falava pelos demais traficantes. Ir a essa reunião envolveu uma estratégia típica de um filme de Hollywood, além de muita coragem, pois o governo a vigiava a cada centímetro por meio de suas agências de segurança. Ao entrar na sala, se deparou com os principais chefes do narcotráfico da Colômbia. Tinha uma cadeira no centro reservada para ela. Muitos não escondiam em seus rostos o desprezo e o ódio que sentiam por tudo que fosse ligado a Escobar, inclusive a ela própria. Após falarem toda sorte de ofensas a Pablo Escobar, exigiram-lhe uma indenização de 120 milhões de dólares pelos prejuízos causados pela guerra. Tata ainda teve a coragem de incluir na negociação a vida dos familiares de Escobar remanescentes, como condição para um eventual acordo financeiro. Com muito cuidado, aos poucos, em várias reuniões, os ânimos foram se acalmando e ao final chegaram a um acordo e prometeram não tocar em sua família, em especial seu filho, que estava jurado de morte enquanto não se metesse com o tráfico novamente. Após a morte de Pablo Escobar, Tata e seus filhos tentaram, sem êxito, se mudar para Moçambique, na África. Então resolveram ir para a Argentina com seus nomes trocados com autorização do governo colombiano. Mas o estigma do narcotraficante jamais os deixaria. Foi chantageada por seu contador, a quem havia deixado uma procuração e documentos assinados em branco em confiança. Ele ameaçou revelar sua identidade caso não lhe desse dinheiro e a Polícia Federal Argentina invadiu seu apartamento à procura de armas, drogas ou dinheiro ilegal sob acusação de falsa identidade. Tata e seu filho foram detidos ilegalmente sem nenhum mandado ou crime comprovado, ao tempo em que a imprensa argentina publicava toda sorte de fake news a seu respeito. Em 5 meses de clausura, Tata já estava pesando 120 quilos. Mesmo o inquérito não tendo provado nada contra eles, o juiz, que desde o início criou toda sorte de dificuldades, arbitrou uma fiança de 200 mil dólares, que foi pago por seu advogado, comovido com sua situação. Afinal, Tata ficou 1 ano e 5 meses presa sem nenhum crime comprovado, apenas por ser viúva de Pablo Escobar. Bem no final do livro, Tata revela um segredo muito íntimo e de muita gravidade sobre sua relação com Escobar e que ela manteve guardado durante muitos anos. Mas esse spoiler eu não vou dar e se quiserem saber, basta adquirir o livro Senhora Escobar à venda no site da Amazon. Bem, o canal Obrigatória vai ficando por aqui. Não deixe de me dar uma mãozinha, né? Não deixe de compartilhar, né? E se quiserem comentar, fiquem à vontade, tá bom, meus queridos? Eu vou me despedindo de vocês com aquele abraço!